Ok, após concluir o tópico número 2, onde eu falei sobre o contexto do gerenciamento de risco, eu vou apresentar para você agora o tópico Principais Conceitos. O objetivo deste tópico é te apresentar os principais conceitos de acordo com o guia PMBOK. É essencial deixar o seguinte alerta. Apesar do PMBOK não ser a única fonte de informações sobre gerenciamento de projeto, o PMBOK é considerado como o guia mais utilizado e mais respeitado tanto por organizações no Brasil como organizações pelo mundo afora. Quais os conceitos vou destacar nessa aula? Atenção! Todos os conceitos apresentados a seguir estão alinhados ao contexto de projetos, ou melhor dizendo, gerenciamento de projetos. Se você voltar alguns segundos na aula, vai se lembrar da proposta que te fiz no sentido de refletir alguns minutos sobre algumas questões. Lembra disso? Uma das questões foi justamente como você definiria risco. Mas agora chega o momento da gente estabelecer um conceito formal para risco. Vamos estabelecer um acordo de uma definição única. Quando eu definir esse contexto, deve estar claro que nós vamos estabelecer uma espécie de acordo, um protocolo de comunicação. Assim, eu vou evitar a confusão que poderia ser criada se eu não deixasse claro o sentido da palavra que estou utilizando ao continuar a aula. O conceito de risco, de acordo com o guia PMBOK, e olha lá, se eu falo de acordo com o PMBOK, estou falando de risco no contexto de gerenciamento de projetos. Então, de acordo com o guia PMBOK, o conceito risco é qualquer evento ou condição incerta que, se ocorrer, vai provocar um efeito positivo ou um efeito negativo em um ou mais objetivos do projeto, tais como o escopo no cronograma, custo, qualidade e assim por diante. Uma forma de fixar um conceito, eu gosto de olhar para as principais palavras de uma definição. Reparem que eu retirei algumas palavras e sobrou o quê? Risco é um evento ou uma condição incerta. Olha o incerto maiúsculo. É algo que pode acontecer, não é certeza. E se acontecer, vai ter um impacto no objetivo do projeto. Mais à frente eu vou destacar essa questão de ser um impacto positivo ou negativo. Olha essa figura, resumindo todo aquele conceito em apenas alguns símbolos. Um evento pode ser provável de acontecer, algo incerto, e se acontecer, tem um impacto positivo ou negativo. Use esses símbolos para fixar o conceito. Com qual objetivo um gerente investe tempo gerenciando riscos? Essa foi uma outra questão que eu pedi que você fizesse como exercício de reflexão. Lembra disso? O gerenciamento de riscos é um processo que inclui várias atividades. Vou adiantar um pouquinho e dizer que, ao gerenciar os riscos, o gerente vai planejar, identificar riscos, analisar tanto qualitativamente quanto quantitativamente, vai planejar respostas aos riscos e vai monitorar e controlar as respostas aos riscos. O conceito de gerenciamento pode ser resumido da seguinte forma: é quando o gerente trabalha tentando aumentar a probabilidade e o impacto das oportunidades, enquanto reduz a probabilidade e o impacto das ameaças ao projeto. Como a gente pode fixar esse conceito? Utilizando poucos símbolos. Gerenciar riscos é aumentar a probabilidade dos eventos positivos, as oportunidades no projeto,
ao mesmo tempo em que você tenta diminuir a probabilidade dos impactos negativos, que seriam as ameaças do projeto. Quando a gente fala de risco, um aspecto importante, ou seja, um outro conceito importante é tanto alguém que participa do projeto como a organização, como ela reage aos riscos. Aqui vão alguns conceitos. Apetite de risco. Estranho, né? O cara tem fome de risco. Vamos ver o conceito. Apetite de risco é o grau de incerteza que uma empresa está disposta a aceitar, mas na expectativa de uma recompensa. Ela não apenas tem desejo de sofrer riscos, não. É na expectativa de uma recompensa, essa empresa está disposta a aceitar um nível de grau de incerteza. A tolerância a riscos é o grau ou quantidade ou o volume de risco que uma organização está disposta a tolerar. Pode parecer confuso. Tolerância a riscos é apetite de risco. Fique calmo. Daqui a pouco eu vou te dar algum exemplo que diferencia esses dois conceitos. Apresentando o terceiro conceito em relação à atitude, em relação aos riscos, é o conceito de limite de riscos. Limite de risco se refere às medidas ao longo do nível de incerteza ou nível de impacto no qual uma parte interessada pode ter um interesse específico. A organização aceitará o risco abaixo daquele limite ou a organização não tolerará o risco acima daquele limite. Não sei se você já assistiu aquela série famosa Breaking Bad. Os projetos que o Walter White realizava, todos com certeza tinham uma grande parcela de risco. Eu vou usar esse exemplo do Breaking Bad para dar exemplos, comentar um pouco mais num contexto que fique próximo da sua realidade sobre apetite de riscos, limite e tolerância. Apetite. Se a organização está disposta a assumir um risco, você diria que seu apetite de risco é alto. E se a organização atua de forma conservadora, ela tem um apetite de risco baixo. Então, o apetite de risco pode ser considerado como uma tendência de um indivíduo ou grupo de pessoas para assumir riscos. Na série Breaking Bad, o apetite certamente não era conservador. Sobre a tolerância a risco, vamos considerar o exemplo também da série Breaking Bad. O Walter White está fazendo uma proposta para o seu projeto. Você lembra do produto que ele tentava vender. As estimativas que ele fazia dizem que o custo do projeto seria, por exemplo, de $100.000. Quando o Walter White vai submeter a proposta, o seu companheiro faz um alerta dizendo que eles podem aceitar que o valor dessa proposta exceda mais de 10% deste montante que foi acordado. Este 10% é o limite de tolerância. Lembra, o mercado onde o Walter White trabalha não tolera estimativas erradas. Mas a tolerância ao risco é uma variável aceitável. Por exemplo, entre 5% a mais e 5% a menos, que totalizou os 10% de limite de tolerância. Por último, limite de risco. Você está preparado para fazer uma contratação. E você acha que o valor do contrato atual será de aproximadamente $200.000. Você está no processo de finalizar a escolha e a sua organização lhe diz que, devido a alguns problemas financeiros, não pode permitir que os custos ultrapassem $10.000, além dos $200.000. Neste exemplo, o limite para o projeto é $10.000. Fechando, limite de risco é um limite quantificado, além do qual a organização não pode ir.
Outro conceito, pessoal, fatores de risco. Quando você analisar os riscos, é necessário determinar as seguintes questões. Um dos fatores de risco é a probabilidade de um evento ocorrer. Qual a possibilidade em termos de probabilidade desse evento ocorrer? Um segundo fator de risco é o intervalo dos resultados possíveis. Ou seja, qual o impacto ou o valor em jogo quando um risco acontece. Terceiro fator de risco é o momento esperado que o risco ocorra durante o ciclo de vida do projeto. Então, esse terceiro fator é você indicar quando este risco é esperado. E por último, fator de risco relacionado à frequência prevista dos eventos de risco da origem em questão. Ou seja, quão frequente você espera que este risco aconteça. Lembra quando eu falei sobre riscos positivos e riscos negativos? Um evento de risco é algo identificado antes, que pode ou não acontecer. Se ocorrer, ele pode ter um impacto positivo ou negativo no projeto. Os gerentes de projeto frequentemente se concentram nas ameaças, o que pode dar errado ou ter impacto negativo no projeto. Mas não se esqueça de que também podem ocorrer impactos positivos, vamos dizer, os riscos bons, chamados de oportunidades. As oportunidades podem incluir coisas como: se pudermos combinar os pedidos do equipamento ZYX para comprar mais de 20 itens de uma vez, o custo será 20% menor por item do que o planejado. Um outro exemplo: se a gente oferecer um curso de treinamento para melhorar a eficiência, aquele pacote de trabalho número 3.4 pode ser terminado 2 dias antes do esperado. Um outro exemplo de risco positivo: se pudermos obter um recurso com mais experiência e um nível mais elevado de produtividade, já agora no mês de maio, o trabalho na atividade do caminho crítico poderia ser realizado 10% mais rápido. Até 90% das ameaças identificadas e investigadas no processo de gerenciamento de riscos podem ser eliminadas. O quanto a sua situação seria melhor se isso ocorresse? O projeto ia se beneficiar? E quanto ao seu cliente? Ao comentar sobre risco positivo e risco negativos, eu encerro este tópico de conceitos do gerenciamento de risco. Existem muitos outros, mas para os objetivos da nossa aula, esses são o suficiente.